Olá, eu sou a Catarina, tenho 32 anos, sou do Porto, de Portugal. Sou uma pessoa com deficiência há 5 anos, tive uma inflamação na medula, portanto não fui a minha vida toda uma pessoa com deficiência. Como a sociedade me vê enquanto pessoa com deficiência de uma forma muito diferente de quando eu andava. Hoje em dia a sociedade, apesar de já estarmos a mudar de alguma forma, me vê como muito dependente, como incapaz, como não produtiva, como uma voz não ativa dentro dela, não é? Dentro da sociedade. O capacitismo é um termo que ainda não está muito divulgado aqui em Portugal. Eu sei que ele vem do inglês ableism e eu tive conhecimento até por amigos no Brasil. A partir do momento que tive conhecimento do capacitismo, para mim foi muito bom porque basicamente definiu muitas das coisas que eu vivo no meu dia-a-dia. O capacitismo pretende definir todo tipo de discriminação contra a pessoa com deficiência e realmente o capacitismo afeta-me diariamente porque ele está muito enraizado na nossa sociedade, está muito intrínseco e muito internalizado, até em nós próprios, pessoas com e sem deficiência. O capacitismo está nos olhares, está nas atitudes, está na falta de acessibilidade física, digital e atitudinal também. E está na forma como as nossas oportunidades não são iguais às dos outros ou não são equitativas, simplesmente porque somos pessoas com deficiência. Primeiro porque eu vivo diariamente, mas não tinha propriamente um nome para ele, não é? A partir do momento que descobri o nome por amigos no Brasil, comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre e percebi que havia um nome para o que eu vivo. É ter a consciência da realidade, de como a sociedade me vê, mais uma vez. Não sou adepta do vitimismo, sou adepta do movimento e do gerar movimento. E por isso é que faço o meu trabalho e por isso é que falo sobre o capacitismo e o exponho, porque acredito que só assim é que o podemos desconstruir. Várias coisas fazem o capacitismo perigoso, mas o que eu penso que mais perigoso faz o capacitismo é o capacitismo que é velado de ajuda e de elogio. É um capacitismo que se disfarça de coisas boas, ok? Mas que não são. Quando me oferecem ajuda e eu digo que não e as pessoas me ajudam, as pessoas acham que me estão a ajudar, mas estão a ser capacitistas. Quando as pessoas me dizem que nem repararam na minha cadeira e que eu sou muito bonita independentemente da cadeira, as pessoas acham que me estão a elogiar e estão-me a discriminar, ok? Porque eu sou bonita com ou sem a cadeira ou feia com ou sem a cadeira. Portanto, aí, para mim, é onde o capacitismo se torna mais perigoso. Afetar psicologicamente, não posso dizer que me afete, principalmente porque tenho uma grande rede de apoio à minha volta, ok? Tenho uma vida confortável, tenho trabalho e acho que isso conta 99%. Mas, no dia-a-dia, há pequenas coisas que afetam, obviamente, e afetam aquele meu momento. Mas rapidamente eu tento canalizar as situações que me afetam para o meu trabalho. Acontece uma situação que me afeta e eu penso em falar dela. E isso é uma forma de a externalizar, de a colocar no mundo, de que as pessoas percebam que ela acontece e também de me ajudar a mim própria a lidar com ela. Várias perguntas capacitistas. Uma delas eu acho que é: mas estás mesmo bem com a tua situação? Várias vezes. Como se eu não pudesse estar bem em cima de uma cadeira de rodas. Talvez, sabes que se tentares muito, eu acredito que vais voltar a andar. Ou seja, o focar a minha vida toda numa cura, ok? Sendo que não é isso que eu procuro. Portanto, acho que esta ideia transmitida em perguntas de que a minminha vida só pode ser miserável, ou então, sabes que eu hoje estava muito preguiçosa, mas depois pensei em ti e pensei, vou-me fazer à vida, vou viver, porque a tua vida deve ser miserável. As pessoas não dizem isso, mas é isso que querem dizer. As minhas relações no meu dia-a-dia não são muito afetadas pela minha deficiência. Obviamente que são afetadas no sentido em que eu sei que muita gente olha para mim de forma diferente e, portanto, a minha reação àquela pessoa também já vai ser diferente quando eu sinto que me olham com pena, que me infantilizam,
tratam-me como uma criança. Obviamente que a minha postura para com a pessoa também vai mudar. Vou ser mais incisiva, vou marcar mais a minha posição. Por outro lado, há pessoas que lidam naturalmente com a minha presença, como deve ser. E a nível de relações pessoais, de relações amorosas, também não tenho tido razão de queixa. Conhecer uma situação nova, para quase toda a gente que está comigo, nunca tinha estado com uma pessoa com deficiência e, portanto, é o conhecer uma situação nova, que até tem bastante beleza. Também pela minha postura e pela forma como eu encaro a vida em cima de uma cadeira de rodas, as minhas relações não são diretamente afetadas, mas muitas das minhas relações diárias são apimentadas com o capacitismo. Eu, de alguma forma, tenho que me esforçar mais para me impor e para me verem do que fazia quando não era uma pessoa com deficiência. O capacitismo é uma coisa que está em todo... Ou nós não saímos de casa, e às vezes mesmo dentro de casa existem famílias capacitistas, ok? Eu sou capacitista, e portanto, como isto está em todo lado, a importância do desconstruir, de falar sobre ele abertamente, é primordial. Se nós não falarmos sobre o capacitismo, ele vai continuar aqui. E eu acredito que se eu for semeando o anticapacitismo, ele se vá dissipando. Independentemente de serem pessoas com ou sem deficiência, nós não precisamos de sentir na pele as coisas para estudarmos sobre elas, para sabermos sobre elas, ok? Portanto, tu não precisas de ser uma pessoa com deficiência para te informares e para estares informado sobre o que é o capacitismo, para refletir se és ou não capacitista. Eu tenho que me culpar pelos meus privilégios, eu não te culpo por seres uma pessoa sem deficiência, mas eu tenho que te responsabilizar, ok? Eu acredito muito neste potencial que todos nós temos de debater, de falar, de ouvir, principalmente, porque hoje em dia nos esquecemos muito de ouvir, e a mudança vai acontecer. Acho que depende, né? Eu não tô muito dentro do estereótipo do que as pessoas acham que é um transtorno mental. Muita gente me diz que não acha que eu tenho um transtorno mental, ou o fato de eu trabalhar como jornalista, apresentando um programa. Nesse momento da minha vida, a sociedade pode não levar em conta que eu tenho essa vulnerabilidade, não levar em conta que, por ser uma condição invisível, que isso não me afeta e que isso não traz dificuldades na minha vida. Como exatamente a sociedade me vê, o que estereótipo ela tem de mim, de acordo com o que está exposto de mim, né? E quanto mais exposta está a minha vulnerabilidade mental, pior vai ser a visão das pessoas sobre mim. Psicofobia, o que mais faz sentido para mim é pensar na aversão, no medo. Pessoas com transtornos mentais são vistas pela sociedade como perigosas, mau caráter, né? Basta a gente ver em que contextos os transtornos mentais surgem, sempre para ofender o outro, né? Como adjetivos muito negativos. Eu sou uma pessoa com muita sorte de ter suporte social, um emprego que não me exclui por ter transtorno mental, mas isso não é realidade na maioria das pessoas. As consequências da psicofobia são muitas em vários níveis, e a gente precisa pensar nela de uma forma mais estrutural. Foi quando eu tive um surto psicótico e eu fui para a emergência de um hospital público aqui de São Paulo. E foi muito traumático. Na própria sala de espera, as pessoas que estavam lá tinham um olhar de muito medo. E os próprios profissionais que estavam lá também não me acolheram adequadamente. Alguns sim, mas no geral não levaram muito a sério, como se eu tivesse drogada, ainda que tivesse passado mal porque tem ingerido algum tipo de substância, era alguém precisando de cuidado. E eu não fui vista assim, foi visto como incômodo. Eu me vi no lugar desse louco, porque a gente tenta se afastar disso. Ah não, eu tenho transtorno bipolar, mas tá controlado, mas eu tô nesse lugar, né? Foi um olhar que eu não sei nem definir o que foi, assim, mas eu acho que esse foi o momento em que a psicofobia me atingiu de forma mais dura, sabe? Se tivesse uma camisa de força ali, provavelmente eu teria sido contida com essa camisa de força. E não teria sido nada bom. No nível mais extremo, ela mata pessoas. Quando você não consegue fazer um tratamento
porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, e aí você morre por suicídio porque você não conseguiu tratar uma depressão. Quando você não tem um tratamento de qualidade porque o profissional de saúde te invalida, não é exagero dizer que a psicofobia é perigosa porque ela mata. Fora que quando a gente não leva esse tema a sério, a gente não discute, a gente não consegue ter políticas públicas que levem o tratamento para quem precisa, e aí as pessoas morrem. A psicofobia está em tudo isso. Hoje eu ainda tenho um ambiente que me protege, mas não deixa de me afetar. Não tem um dia de paz em que eu possa desfrutar da internet sem me deparar com alguém fazendo algum tipo de piada, usando transtorno mental para ofender os outros, comparando o nome de um transtorno mental com um comportamento genocida. Eu falo, eu me coloco, explico por que é ruim, que a pessoa não devia fazer, e não sou considerada. É muito comum a gente ser ignorado, sofrer até deboche, a pessoa rebater e ainda querer justificar por que faz sentido. Saber que lá fora as pessoas têm essa visão do nosso transtorno é muito devastador. Eu tenho transtorno bipolar e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Muitas vezes tinha dificuldade de me colocar, de me envolver socialmente. Sofri bullying pesado desde muito cedo, de apanhar na escola com 6 anos. Hoje, eu sei administrar melhor, então eu sei como essas coisas me afetam, mas são muitas dificuldades, assim. Acho que o transtorno bipolar, como as crises estão controladas, fica um pouco mais fácil. Mas o TDAH, que não é algo que vai embora, tá sempre comigo, então é muito difícil fazer as minhas tarefas, né? Não conseguir me concentrar na fala das pessoas, criam uma série de conflitos. Você não liga pra mim, você não prestou atenção no que eu falei, você só lembra do que é do seu interesse. Isso é muito pouco dito, mas a gente precisa de uma mobilização social. Muitos problemas que a gente tem não vêm do nosso transtorno, mas vêm sim da sociedade, do preconceito das pessoas e do quanto elas dificultam o acesso a coisas que vão nos beneficiar. Voltando para o trabalho, eu ainda estava me recuperando, então eu tinha muita crise de choro, né? Muitas vezes eu precisava voltar para casa porque ficava mal. E aí o colega vira para mim e fala: você precisa controlar melhor as suas emoções. Como se fosse muito fácil. Aquilo me machucou tanto, me deixou tão envergonhada. Se eu pudesse, eu não demonstraria aquilo no ambiente de trabalho. Mas estava muito além de mim. Isso diretamente para mim, né? Agora, de uma forma geral, entra na internet que você vai ver. Esses comentários estão o tempo todo, são tão banais e ninguém nem percebe a gravidade deles. Enviei para camisa de força, tem que internar essa pessoa, tem que dar eletrochoque. Tudo isso legitima violências terríveis que foram cometidas e ainda são cometidas com pessoas com transtornos mentais. Eu não espero que todo mundo dê conta de estar do lado de alguém com transtorno mental, porque é difícil, sim. A questão é ter a tal da empatia, ter uma disposição para ouvir o que a pessoa fala e devolver para aquela pessoa acolhimento, entender que o meu sofrimento é real, é válido. A sua crítica política não precisa de ofensas psicofóbicas para serem fortes. Psicofobia é uma luta de todo mundo, sim, porque tem muita gente sofrendo. Autista, sou mãe de um garoto autista, sou professora da Rede Estadual de São Paulo, sou intérprete de Libras, sou mãe, uma mulher negra, ativista, militante do movimento negro e tudo isso. A minha história, basicamente, com o autismo, começa com o meu filho. Eu comecei a olhar e falar: nossa, eu não sou tão diferente assim dele. Com 25 anos, eu descobri que eu era autista, comecei a me entender primeiramente como autista. Se você tem uma deficiência invisível, o olhar do médico para você é muito diferente. Eu fui para a neuro olhou para mim: não, você não é autista, você, sei lá, você é casada, e quem é casado não é autista, não faz o menor sentido casado com ser autista ser casado. Então a sociedade olha de uma maneira para as pessoas negras autistas de uma maneira muito estereotipada e racista. Eu não sei em que momento eu sofri psicofobia, porque eu sou muito bem resolvida com a questão do autocuidado e também vai um pouco da percepção do autismo. Eu não percebo muito bem, né? Mas quando eu falava que eu tinha ansiedade e depressão, automaticamente o povo associava isso a uma falta de controle de si. Como se fosse possível a gente ter controle num país pandêmico de 2021 e antes de ser pandêmico, um país
constantemente em crise. É muito surreal essa ideia de que a gente tem que se autocontrolar. O capacitismo, eu sempre sofri capacitismo. Eu percebo que isso é atribuído a que eu sou uma má mãe por ser uma boa ativista. Então, como eu sou uma boa ativista, como eu falo muito bem, às vezes eu não sou uma boa mãe. E aí isso pega dentro de mim, porque isso é capacitismo. Porque aí a mãe padrão é uma mãe sem deficiência, é uma mãe que dá conta de tudo, é uma mãe que está sobrecarregada, é uma mãe... E que eu não vou alcançar esse padrão dessa mãe. A sociedade não cria maneiras acessíveis para que eu acesse a sociedade. Não é sobre essa loucura meritocrática de que você tem que ser aquele perfeito. É sobre eu não conseguir chegar naquele espaço. Eu sou autista, então eu não sei que eu sou alvo desses preconceitos. Tem situações que eu vou me tocar que a pessoa foi capacitista, racista comigo, dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos já aconteceu. Você não tem nem o direito de responder porque você não percebeu que você precisava responder alguma coisa. E quando você vem com a psicofobia e o capacitismo, ele impõe que existe um padrão e que se você não chegar nesse padrão, se você não se controlar e chegar nesse padrão, você com certeza não merece existir. Então, para mim, ele é perigoso porque ele é um passo a mais, cada dia a mais, com cada palavrinha, com cada atitudezinha que você manda pessoas neurodivergentes para a morte. Chega uma hora que fica insustentável, insuportável você viver dentro de um corpo, de uma cabeça que não conversa com o mundo lá fora. Vai tomar seu remédio. Maluca, desequilibrada, agressiva. Nossa, mas educada eu ouço demais. Dos piores, é violenta, louca e egoísta. São estruturas de dominação e precisam ser questionadas, porque estão retirando direitos básicos de nós, pessoas. Ser humano é ser diverso e aceitar a diversidade é muito melhor do que aceitar o diferente. Porque aí a gente aceita a nossa diversidade. Então tá tudo bem ser quem a gente é. Tá tudo bem ser esquisito de vez em quando. E tá tudo bem o outro ser esquisito sempre. Não gosto do que é diferente, eu gosto do que é diverso.